Eu achei que ela tinha 17 anos. É uma menina. E o esposo dela, né? Lucas também é um menino, né? Esse menino que vocês estão vendo, ele é consultor, palestrante, né? E ele trabalha na região de Laranjeiras, não é isso? De Laranjeiras. E hoje ele vai dividir a palavra aqui conosco. Amém? Amém. Que seja bem-vindo, viu? Quando o vento do Espírito soprar, nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai Glória ao teu nome, Jesus. Soberano e eterno Deus, grandioso és tu, Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado, glorificado seja o teu santo nome para sempre. Que todos te honrem e te louvem, Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento de joelhos em tua presença, reconhecendo a tua soberania, me coloco em tuas mãos para ser um carteiro. Por gentileza, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu suplico que o Senhor envie a tua mensagem através do teu carteiro e que ela alcance terra fértil em nossos corações. Que não seja eu quem fale, sim o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Feliz sábado, irmãos! Feliz sábado, garoto! Glória a Deus! Estou muito feliz em estar com os irmãos. Muitos olham para mim, a irmã citou que eu sou palestrante e pensam que ele é palestrante, ele faz reportagem em empresas, fala para muitos funcionários ali, muitas pessoas, então ele deve estar tranquilo ali no púlpito. Mas não, as minhas pernas tremem. Eu tenho vontade de chorar ao estar aqui. Eu tão somente espero que o Senhor não me deixe chorar e deixe que realmente as palavras saiam na minha boca para edificar a Igreja Santa do Senhor. Eu sou o comportor evangelista, segmento de palestras, casado com minha esposa Nájila Oliveira, e juntos temos exercido esse ministério a fim de que todo mundo conheça a mensagem do terceiro anjo, as mensagens angelicais. E eu não tenho dúvida que Deus me trouxe aqui através do convite da irmã Maura, e mais uma vez eu expresso a minha gratidão. Abra sua Bíblia em Amós capítulo 4. Depois do livro de Amós. Não são os profetas pequenos, são os grandes profetas com livros pequenos na Bíblia. Logo após Joel e Oséias. Amós, capítulo 4, verso 5. Verso 4 e verso 5. Verso 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. E apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as. Por quê? O que diz sua Bíblia? Por quê? Porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Nós vivemos em uma geração de igrejas em que a principal pergunta tem sido: a igreja gosta disso? Ou os membros se perguntam: eu gosto disso? E corremos o risco de fazer porque gostamos. Mas Lucas, eu gosto de adorar a Deus, isso é errado de forma alguma. Mas você faz porque gosta? Ou por fazer a Deus, você gosta? Ou você adora a Deus porque você gosta? Quem tem ouvidos, ouça. As igrejas hoje elas se perguntam: será que os membros vão gostar dessa música? Ou será que essa música vai vender muitos CDs? Ou vai ser muito ouvida no Spotify? Será que os membros vão gostar desse estilo de culto sacro? Ou será que se pintarmos a parede de preto para tornar o ambiente mais moderno e agradável, colocar algumas luzes semelhante a luzes de balada, trazer alguns sermões mais acolhedores, mais humorísticos, será que assim a gente não vai atrair mais membros? Ou será que essa doutrina ela vai ser bem aceita pela igreja dessa forma? Ou será que se adaptarmos à conveniência e à modernidade, nós teremos mais aceitação? Essa tem sido a pergunta das igrejas. Eu costumo chamar essas igrejas de igrejas restaurante. E o que está acontecendo? Lamentável. Igrejas no estilo restaurante, meu irmão. Servem a seus clientes um cardápio com algumas opções que lhe agradam. Para quê? Para que eles continuem comprando naquele restaurante. Porque senão eles vão embora. Como que vai sustentar esse restaurante? Tem que vender. Serve o que eles gostam, o que os clientes escolhem. Assim muitas igrejas têm se comportado e eu receio que até algumas de nossa denominação. A pergunta bíblica nunca foi o que o homem pede, e sim sempre o que Deus pede. O próprio Jesus nos diz, em João 6,38, pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Deus, nesse capítulo de Amós, ele expõe um problema sério em Israel. Você viu o verso 4 e o verso 5, o início? Que eles ofereciam sacrifícios. Eles não deixaram de fazer. Eles estavam fazendo. Eles levavam ofertas, eles faziam os cultos, eles davam o dízimo. Mas Deus diz, vocês fazem isso porque vocês gostam. Eles estavam adorando do jeito que eles queriam adorar, e não do jeito que Deus havia ordenado. E quando olhamos para essa situação, eu lembro do texto de Paulo, em 1 Coríntios 10, 11, que ele diz que tudo que aconteceu no passado serve para o nosso exemplo nos dias atuais.
Então, se aconteceu isso lá atrás, nós também podemos trazer lições para os nossos dias atuais. Nós corremos o risco, irmão, de viver na igreja só porque nós temos essa tradição, porque nós gostamos de alguma forma. Corremos o risco de estar vindo à igreja porque nós gostamos dos amigos que nós temos aqui, porque os nossos bancos são confortáveis, porque nós gostamos de cantar aqui à frente, porque nós gostamos de estar envolvido em algo, porque nós gostamos do ar-condicionado. E se assim fizermos, nós não estaremos mais servindo uma igreja, nós não estaremos mais sendo uma igreja que serve ao noivo, e sim um evento social. Há outros lá fora. Estamos aqui para servir o nosso santo e soberano Deus. Amém? Amém. Além do povo estar oferecendo ali os sacrifícios a Deus por mera formalidade, fazer por fazer, eles também estavam fazendo o sacrifício errado. A formalidade, fazer por fazer, se você faz isso, faz por fazer, uma hora isso vai te levar a adorar da forma errada também. Não só adorar com a intenção errada, mas adorar também da forma errada. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 1. Malaquias 1, a gente vai ler o verso 7 e o verso 8. Vamos lá? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Agora olha para mim mais uma vez. Meus irmãos, Deus, você sabe da história, Deus tinha pedido animais para sacrifício, animais o quê? Sem defeitos, animais perfeitos, e eles estavam adorando do seu próprio jeito, e não do jeito que Deus pediu, e com isso Deus rejeita aquela adoração. Deus rejeitou. Você já ouviu a frase: não importa como eu adoro, se for de coração, Deus aceita? Mentira. Mentira. A Bíblia o diz. Deus pediu. Façamos da forma como Deus pediu. Glória a Deus. Enganoso é o coração do homem. O louvor do seu coração não é aceitável a Deus por ser bem intencionado. Façamos da forma que Deus pediu, e Ele, como nosso Pai amoroso, aceitará. Eles adoravam da forma que queriam, achavam certo, e para nós hoje o Espírito de Profecia. Atos dos Apóstolos 122. Aqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo não consultam suas próprias inclinações, mas perguntam: Senhor, que queres que eu faça? Amós, ele pregou em um momento do reino de Israel em que eles tinham uma certa prosperidade. Era um período de prosperidade. A economia estava boa, os cultos estavam cheios, como nós lemos. O pessoal trazia os sacrifícios, louvavam ao Senhor, adoravam ao Senhor. E quando eu penso nessa questão contextual, que o templo, o período era um período de economia boa, eu lembro do texto de Apocalipse 3,17. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabe tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Economia, riquezas, o perigo disso, Jesus já nos alertou. Mas pobre espiritualmente. O povo estava na hipocrisia religiosa, o povo estava fazendo uma religião formal. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em Isaías capítulo 1, um pouquinho para trás. Isaías capítulo 1, verso 11. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, não me agrada do sangue de novilhos, de cordeiros, nem de bois. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Até o verso 13 mesmo. O verso 14 também diz, né? As vossas solenidades, a minha alma as aborrece.
já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Sabe outra questão que o povo também fazia? Além dessa formalidade religiosa que desagradava a Deus? No livro de Amós que nós estávamos, não precisa abrir agora, Amós capítulo 5, verso 10 diz: aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo injustiça com quem pregava a verdade. Eles estavam fazendo injustiça com aqueles que pregavam a verdade. O povo era religioso, mas não era convertido. Então Deus diz: continuem. A gente vê o texto, né? Continuem trazendo entrada. Vocês trazem porque vocês gostam. Uma religião que agradava um homem, mas não agradava a Deus. Você gostou do culto hoje? Gostei, foi legal. Tocou aquela música que eu amo. O pregador que eu gosto pregou, e ele pregou uma mensagem confortadora, eu amei. Como se o culto fosse feito ao ser humano e não a Deus. Que fique claro em nossa mente, de servo de Deus, adventista do sétimo dia, que nós estamos aqui, meus irmãos queridos e amados, prestando um culto ao Senhor, e não assistindo uma programação. Não estamos assistindo uma programação aqui. Nós estamos prestando um culto que é organizado para Deus. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E o verso 5: mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se devera praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, e outros conselhos mais. Então, qual que era um outro problema que o povo tinha? Era o apego ao templo. Era o apego a essas paredes. Era o apego àquilo que construímos com tanto esforço para adorar o nosso Deus. Nós temos que, antes de nos apegar ao templo, ao conforto que a nossa igreja hoje ela nos dá, nos apegar ao Deus desse templo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que na sua mente nunca passe aquela frase, ou nunca saia da sua boca essa frase: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Nós estamos aqui pelo Deus do templo, e não pelo templo. Glória a Deus. Amém. O templo existe por causa do Deus do templo, e não simplesmente por existir ou nos trazer conforto. Agora eu quero dar alguns exemplos mais bíblicos de adoração feita da forma errada. Nós lemos aqui o texto de Amós, onde o próprio Deus diz: vocês fazem porque gostam, mas não fazem do jeito que eu pedi. Como uma mensagem de transformação para a nossa vida. Não como um carrasco que quer de alguma forma apontar. De forma alguma. Eu sou um jovem que conheci a igreja com 19 anos. Antes disso, eu era super eclético em relação à música, adoração cantada. A música era rock and roll, sertanejo, funk, rap, hip hop, tudo que você imagina. Então, o meu próprio gosto pessoal, chegaria na igreja e cantaria algumas músicas que vocês conhecem aí. Alguns ritmos que colocam o nome de Deus. Eu estou adorando a Deus. Meu gosto pessoal é esse aí, tá? Então, eu não quero apontar o dedo para ninguém, eu tenho que apontar antes para mim mesmo. Mas eu sou só um carteiro que está passando uma mensagem que foi enviada por Deus. Quando você recebe uma carta de um carteiro e você não gosta do conteúdo da carta, você briga com o carteiro? Ou briga com quem enviou a carta? Abre a sua Bíblia em 1 Samuel 15, verso 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos, tudo. Verso 7. Então feriu Saul os amalequitas. Verso 7 agora, tá? Um pouco mais para frente. Feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Verso 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram.
Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ele diz isso a quem? A Saul. Então nós vemos no verso 3 que Deus ele dá uma ordem de destruir o quê? Tudo. Destruir tudo. Olha só. Verso 7 ao verso 8 nós vemos que Saul, ele fere os amalequitas, mata muita gente ali. Muita gente. Mata também todos os animais. Só que só os animais defeituosos que não tinham muito valor. Ele poupa o melhor dos animais. E Deus o arrepende de ter constituído rei. E no verso 13 ao verso 15. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Saul disse a Samuel: Bendito sejas tu, executei as palavras do Senhor. Verso 14. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Saul primeiro ele disse: cumpre a vontade do Senhor, mas ele não cumpre, ele mente. Qual que era a vontade do Senhor? Tinha sido dito, ele não cumpre, ele cumpre parcialmente. Aí Samuel ele pergunta do som dos animais. E Saul faz o quê? Saul, como líder daquele povo, que se ele dissesse alguma coisa, o povo obedeceria. Então se ele diz assim: povo, os animais são bons, a gente pode sacrificar o Senhor, mas não foi a ordem do Senhor. Ele diz: não vamos levar, eles não levariam. Mas eles levam por quê? Porque Saul, o líder, deixa que eles levem. Permite isso. Permitiu isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui é a palavra de Deus, não é a palavra do Lucas. Ele permite. E aí quando Samuel questiona ele joga a culpa. Os mornos. São os mornos ali, tenha paciência, Samuel. Foram os mornos que trouxeram os animais. São os mornos, eles trouxeram com boas intenções. Com boas intenções de coração. Os animais eram para louvar o teu santo nome, era para sacrificar o Senhor. Por que o Senhor está tão bravo? Será que o Senhor é extremista para com o seu povo? Será que o Senhor está faltando amor no Senhor nosso Deus, que é o dono do amor? Acho que não. Acho que é o contrário. Saul descumpre a ordem do Senhor com boas intenções. Uma coisa que Deus diz a Samuel sobre Saul é algo que toca profundamente o meu coração. Toca profundamente o meu coração, me dá vontade de chorar. Eu não imagino o que Saul tenha feito com essa informação quando ele soube disso. E foi no verso 11. Verso 11, Deus diz a Samuel: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. A gente passa batido nesse texto, a gente não consegue, se passa batido, só faz uma leitura superficial, a gente não consegue entender isso aqui. Mas eu vou ler de novo para você. Presta atenção nessas palavras. Deus dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Eu me arrependo de ter colocado Lucas como ancião da igreja do Laranjeiras. Eu me arrependo de ter dado dom para Nájila cantar e ela não cantou o que eu mandei ela cantar. Eu arrependo de ter colocado o Lucas como líder, porque eu mandei ele falar uma mensagem e ele não falou. Que nós não ouçamos isso do nosso Deus nunca. Saul ele tira da terra pagã animais descumprindo a ordem de Deus, mas com boas intenções no coração. E aqui mais uma vez nós confirmamos que a intenção do nosso coração, ela não importa. Importa antes obedecer a Deus. É isso que Samuel diz a Saul, no verso 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
quanto em que se obedeça a sua palavra? É da minha forma? Não é. E não importa que eu esteja fazendo sacrifício, esteja fazendo o meu melhor, viva 40 anos na igreja, mas se eu estou fazendo o que eu quero fazer, não, de nada importa, é tempo jogado no lixo, tudo em vão. Antes importa obedecer a Deus, diz Samuel. Obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. A pergunta que fica para nós hoje é: temos trazido algum animal da terra pagã para adorar a Deus aqui dentro? Se temos, tiremos imediatamente em nome de Jesus. Não tragamos animais da terra pagã para adorar a Deus aqui. Essa não é a vontade dele. Outro exemplo que eu gostaria de ler com você está em... Essa aqui eu não coloquei ali. Está em Levítico, capítulo 10. Abra sua Bíblia, Levítico, capítulo 10. Falando sobre constituir-nos como líderes, constituirmos como povo de Deus, raça eleita, nós temos uma responsabilidade. E sobre isso eu quero que você preste bastante atenção. Outro exemplo, agora sim, você está com a Bíblia aberta em Levítico, capítulo 10, né? Yes. Nós vamos ler então o verso 1 e 2. Nadab e Abiú, você sabe da história. Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Fogo os consumiu e morreram. Não é do nosso jeito, é do jeito que Deus ordena, é do jeito que Deus quer. Todos os assuntos, todos. Quer mais um exemplo? Essa eu vou pedir para você se preparar aí, porque essa é forte. Você vai se impressionar com essa mensagem aqui. Você já conhece essa história, mas talvez não tenha visto ainda com essa cosmovisão. Você vai se impressionar. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Olha só, meus irmãos, se nesse momento você está distraído com alguma coisa, às vezes até olhando para mim, mas pensando em alguma coisa, alguma preocupação, peça a Deus que Ele faça você focar aqui nesse momento. Prestar atenção nessa leitura, nessa passagem. Tá bom? Porque o inimigo ele quer que nós tiremos atenção. Ele quer que nós fiquemos sempre nas preocupações, no som daquele carro que está passando ali agora, no volume das buzinas, enfim. Então preste atenção aqui, fica aqui agora em nome de Jesus, isso é muito importante. Gênesis 4, verso 3 ao verso 7. Aconteceu que, no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim não era ateu. Ele adorava a Deus. Opa, eu vou trazer aqui uma oferta ao Senhor. Ele traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor, certo? Verso 5. Ao passo, o 4, desculpa. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Cumpre o quê? A ti cumpre o quê? Dominá-lo. Caim não desagradou a Deus porque ele não adorou, porque ele deixou de adorar. Caim desagradou porque ele adorou da forma incorreta. Adorou de uma forma que Deus não aceitou. Deus rejeitou. Quando Deus ele nos corrige, quer dizer que Ele não vai nos aceitar mais? Não? Vai aceitar. Mas agora nós temos que recalcular a rota, voltar e fazer da forma que Ele pediu. E é isso que Ele tenta com Caim. Assim como Ele tentou com Satanás no céu. Erraram, mas tem a chance de voltar. Ele tenta com Caim. Verso 6.
o Senhor diz a Caim, verso 6: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Verso 7: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Meus irmãos, Caim, ele passa por 3 fases aqui. E eu gostaria de compartilhar essas fases com vocês. São fases que nós corremos o risco de cair também. Caim fez. E não é à toa que Ellen White diz que o que aconteceu com Caim e Abel aconteceria até o fim dos tempos. É algo que nós corremos o risco. Antes eu quero ler o verso aqui. O verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E Deus disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra. O que acontece aqui então? Olha só, vamos lá. Fica comigo aqui, presta atenção em mim. Em nome de Jesus. Caim, ele adora da forma errada. Ele adora da forma que ele quer adorar, e não do jeito que Deus pediu. Primeiro ponto. Ele faz isso. Segundo passo que Caim segue ali, para ser amaldiçoado e maldito sobre a terra. Ele segue 3 passos. Primeiro, adora errado. Aí o segundo, não era obrigado a progredir. Não somos obrigados a progredir nisso. Ele adora errado. Aí ele tem uma chance. Qual que é o segundo? Rejeitar a correção. Deus o corrige. Já pensou uma coisa dessa? Deus conversando com você, falando: filho, não faça assim, faça assim. O que Caim faz? Ele se ira. Ele fica bravo com Deus. Um sentimento tão sério de Caim que ele rejeita a correção, a repreensão de Deus diretamente. Deus, o Criador, a quem ele estava adorando. Ele rejeita. Meu Deus do céu! E quem sou eu para pensar que eu vou enviar uma mensagem de repreensão e eles vão me aceitar? Não vão. Pouquíssimos. Vou ficar triste porque não me aceitam? Não. O próprio Deus foi rejeitado por um dos primeiros criados. Ele rejeita a correção. Irmãos, tenhamos humildade, em nome do Senhor Jesus, de aceitar a correção. De aceitar a correção. Agora o terceiro ponto. Sabe o que Caim faz? Ele persegue aqueles que adoram corretamente. O maior conflito da terra não é entre ateus e cristãos. Jesus não foi entregue ao Estado por ateus. O maior conflito da terra é de quem adora a Deus como Deus pede e de quem não adora a Deus como Ele pede. Quem adora a Deus como prefere. Esse é o maior conflito da terra. Quem adora a Deus como ele pede, contra quem adora a Deus da forma que prefere ou que deseja. Essa é a história de Abel e Caim. Ele adora errado, ele rejeita a correção e ele persegue quem está adorando corretamente. Você já ouviu essa história antes, não viu? Ela vai se repetir até o fim dos tempos. Olha só. Patriarcas e Profetas, página 74. A história de Caim e Abel será repetida até o fim dos tempos. Caim adorava a Deus também, lembra? Adorava a Deus e Abel adora a Deus da forma correta, Caim da forma incorreta. Caim persegue e mata Abel. Quem que nos perseguiu alguns anos atrás? Da Idade Média para a Idade Moderna, transição, quem que nos perseguiu? Foi o povo de Deus. O povo que professava Deus. Será que no fim dos tempos vai ser diferente? Quem perseguiu Jesus? O povo de Deus. Será que no fim dos tempos vai ser diferente? A história conta. Não sou eu, a palavra de Deus. Até que me provem o contrário pela palavra de Deus e à luz da Bíblia e estudo de profecia, continuarei crendo assim. Para mim está claro, creio para você também. 1 João, capítulo 3, verso 12, diz que Caim matou Abel porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. É simples assim, queridos irmãos. Ele mata porque as obras do irmão é justa. Ele aponta o dedo porque as obras do irmão são justas. É por isso que Jesus diz: pelo fruto
pelos frutos os conhecereis. Ele o conhece pelos frutos, ele mata, ele aponta o dedo. Deus tem misericórdia de nós. Que Deus nos livre de ver maldade e de perseguir aqueles que Ele mesmo, nosso Deus, envia para nos levar de volta à verdadeira adoração. Que Deus nos livre de perseguir aquele que nos está trazendo uma mensagem de Deus, como foi feito com os profetas antigamente, como tem sido feito hoje e como será feito até o fim dos tempos. Que Deus nos livre disso. A pergunta de Deus para nós hoje é a seguinte: você fará parte do povo que é perseguido por oferecer o sacrifício que Deus pediu? Ou fará parte do povo que persegue aqueles que oferecem o sacrifício verdadeiro? Você fará parte do povo que adora verdadeiramente ou do povo que adora incorretamente e persegue os que adoram verdadeiramente? Responda para si mesmo hoje. Você está mais próximo hoje de qual grupo? Os que adoram conforme a vontade de Deus e a ordem do Senhor, ou os que adoram conforme a própria vontade? Não se deixe levar pela consciência. Não se deixe levar pela consciência de alguém, pela convicção de outras pessoas. Não se deixe. Não se deixe. Sabe que assim seja com você também. Se a sua consciência não te condena, não faça. Mas se você teve contato com a mensagem, o faça. Dentro das suas condições, obviamente. Você entendeu essa mensagem para você? Eu quero que você que recebeu ela, como eu orei no início, a terra fértil que recebe a semente. Se você é a terra fértil que recebeu a semente, eu sei que pode ter os que infelizmente discordam, não recebem a mensagem de Deus, mas se você recebeu, viva ela com todas as suas forças. Nós estamos próximos dos dias finais e Deus levantará homens e mulheres para proclamar a verdade presente. E que você seja um desses. Jesus te olha hoje e diz o que João relatou em Apocalipse 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compre colírio. Sim, 3 coisas. Mas eu gostaria de falar do colírio. Para quê? Para ungir os seus olhos a fim de que você veja. Esse é o recado de Jesus para você nessa manhã. Compre o colírio de Jesus, unja os seus olhos a fim de que vejas. Eu gostaria de ler só mais um texto. Eu marquei aqui, que está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 211, que diz: se os ministros deixam de advertir o povo, serão considerados responsáveis pelas almas que se perderem. Então, se eu preguei uma mensagem que talvez você não gostou, igual eu falei no início, não reclame com o carteiro, reclame sim com quem enviou a carta. Eu estou aqui para falar de Deus, doa a quem doer, custe o que custar. Eu não sei se eu voltarei aqui algum outro dia para levar a mensagem de Deus. Eu não sei se eu volto aqui a falar nesse púlpito, mas eu quero que você entregue a sua vida a Jesus. Irmãos, eu sou adventista do 7º dia, ancião da igreja que eu frequento, diretor jovem da igreja que eu frequento, eu sou um comportor evangelista desde quando eu conheci a igreja. Então, se em algum momento você souber de algo, desculpa, tá igual uma criança aqui, chorando. Mas se em algum momento você souber de algo, procure por si mesmo. Não acredite no que te dizem. Isso aconteceu no passado, vai acontecer de novo. Tá bom? Nós vamos ter uma mensagem musical agora. Dar o amor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino de ter, ó amigo, qual será no futuro teu lar, meu amigo, tu tens a escolha, vida, morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo
os conhecereis. Se ajoelhem, vamos falar com Deus. Aqueles que puderem. Soberano e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, receba o teu povo, clama pelo teu nome, que deseja fazer a tua vontade, ó Deus. Ensina-nos conforme a tua vontade, a tua palavra. Guia este povo, Senhor, à eternidade, em nome de Jesus. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe onde temos falhado, Senhor. Senhor, nos perdoe se temos silenciado quando devíamos abrir as nossas bocas e falar do seu amor. Nos perdoe, Senhor, se temos deixado as nossas inclinações e paixões pessoais passar acima da tua vontade, Pai. Nos dê o teu perdão pelo sangue de Cristo, Senhor. E nos corrija em nome de Jesus. Transforme o nosso caráter, Deus. Será a única coisa que levaremos ao céu. Transforme-nos à medida da tua vontade. Faça-nos crescer em santificação. Faça-nos progredir na fé, Senhor. Toda essa igreja e toda a igreja adventista do sétimo dia, em nome de Jesus. Amém. Receba o teu povo, nos purifique com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.